Vamos falar hoje de Position Trade. Hoje é domingo, pé de cachimbo. Então vamos embora falar do Ibovespa, do dólar, do milho, do boizinho, de alguns papéis que eu separei para você e também dos índices e ações internacionais que estão aqui, prontinhos esperando você para tomar a decisão em cima de muito estudo, muita análise gráfica. É muito importante ressaltar que eu não passo call de compra nem de venda, mas eu passo ideias para que você possa aumentar a sua capacidade de enxergar o mercado. A minha missão aqui no YouTube e, enfim, nas redes sociais é levar informações para que você possa melhorar. Eu tenho também uma outra missão que é pegar na mão de algumas pessoas que estejam maduras e preparadas para isso, né? E poder conduzi-las a um outro nível na visão de trades, seja day trade, position trade ou qualquer trade que você queira fazer. Quando você muda de nível, você começa a ganhar mais, você começa a ter um conforto emocional ao fazer os seus trades, ao operar. Seja lá o day trade, que exige muito mesmo, muito emocional, né? Se você está desconfortável, ligeiramente desconfortável, já te faz uma grande diferença no day trade. Mas a ideia é sempre pegar na mão daquelas pessoas que estão preparadas e maduras para entender como que deve realmente ser feito um trade position ou day trade, né? Vender sonho, vender cursos, vender as promessas mirabolantes aí, que infelizmente muitas pessoas ainda acreditam nisso, né? Não é o meu ideal, não tenho essa ideologia, não tenho essa missão, não é isso que eu quero fazer. Eu quero andar com você. Se você me permitir isso, nós vamos muito longe. Então vamos aqui falar logo dos papéis que eu separei para você. Vamos nessa? Olá, tudo bem, fera? Eu sou o Elimar Santos e aqui no canal eu falo de análise gráfica seguindo um método simples para descomplicar a sua mente. Eu tenho aqui o indicador F34 que eu desenvolvi ao longo de uma jornada dura, seca, árida, que me fez perder algum dinheiro, mas também me fez enxergar algumas coisas. Então eu trilhei um caminho que foi muito torto e caro, mas que me conduziu, que eu cheguei no final dele lá com uma visão diferente, né? Eu peregrinei aí por uma longa jornada e hoje eu enxergo o mercado de uma maneira diferente e consigo extrair dele, sim, o meu modo de viver. Hoje eu vivo onde eu quero viver. Eu atualmente estou aqui no sul da Bahia e não tenho pretensão nenhuma de firmar nada com ninguém, com lugar nenhum. Então, eu sou um trader aí que está no mercado para tirar dinheiro do mercado e poder conseguir viver em qualquer lugar do Brasil aí, aproveitando as oportunidades que o mercado me oferece e que o Brasil me oferece, não? Então vamos logo aqui falar do Ibovespa. Você pode olhar aqui na tela, a gente tem um desenho de um retângulo aqui em branco, né? Que eu já desenhei há mais de um ano esse retângulo. O preço bate no fundo dele aqui e volta a subir. Bate aqui no fundo e volta a subir. E eu tenho aqui o indicador F34, que já acendeu verde, ele veio verde aqui, mas acendeu vermelho, depois acendeu verde, depois vermelho, e agora essa semana acende verde novamente. Esse indicador está me sinalizando o quê? Quando ele faz essa mudança de cor e o preço não anda para lado nenhum. Ele está me sinalizando que o preço está numa consolidação. Mas eu já tinha visto isso antes, né? Quando ele acendeu verde aqui, depois acendeu vermelho, depois acendeu verde. Isso lá em março, abril deste ano. E eu já tinha sinalizado isso antes com esse desenho aqui desse topo e desse fundo no final do ano passado, quando eu desenhei este retângulo aqui, tá? Tá tudo aí gravado, tem uma tem uma playlist chamada Position Trade semanal, que tá lá, todos os vídeos gravados, então não tem por que tá falando coisa que eu fiz aqui sem estar registrado aí. Tá registrado? Aliás, vale a pena você assistir essa playlist de Position Trade, porque lá tem um educacional muito forte, totalmente de graça para você. Eu sempre explico detalhes de como você pode analisar um gráfico, independente de você ter o indicador F34 aí para você. Você vai conseguir ter visão realmente de como funcionam os preços. Eu tenho várias sacadas aí, é um educacional realmente que vale a pena, tá? Agora, se você não quer assistir tudo, comece a assistir daqui para frente, tá? Todos os domingos tem esse vídeo aí. Então, o que o gráfico que está nos mostrando, está nos dizendo? Além do que eu já disse, que ele está consolidado, ele está me mostrando ainda alguma coisa. Olha o MACD, olha o MACD. O MACD ainda está alto. Então, mais uma vez, eu não acredito nessa alta aqui.
Ah, como assim você não acredita? E se ele vier aqui bater no 130 mil de novo? Ele pode vir aqui em cima. Não é nessa alta que eu não acredito. Eu não acredito que ele assuma uma tendência, como ele assumiu aqui, ó, de ficar 2 anos praticamente de alta, ou como assumiu aqui em 2016, que foi parar lá em 2018, né? Eu não acredito que ele venha fazer esse deslocamento de faixa de preço aqui para cima. Ele vai andar dentro de um preço já conhecido, dentro desse range que tem esse topo e esse fundo. É isso que eu estou entendendo. Por que você está entendendo isso? Por conta do MACD, que ainda está muito alto. Olha o MACD de onde ele está vindo, a altura que ele está vindo aqui, ó, em 2020, que ele estava nesse patamar aqui dessa altura. Você olha para trás, veja aí para trás, ó, vamos olhar. Veja aqui, ó, o ponto mais alto que foi em 2008. Se você não sabe, em 2008 a gente teve o crash no mundo, né, da subprime aí, e foi uma queda violenta que aconteceu, bem parecido com o que a gente está vivendo no momento. O preço lá em 2008, ele chegou próximo à linha zero, e aqui a gente ainda está distante da linha zero, ó, vamos mudar o mouse aqui, você vai ver, olha aqui, esse fundo aqui, olha lá, na linha branca aqui agora, aqui, ó, olha lá, veja, perceba a distância que ainda há para ele cair, né? Então ainda tem um espaço de queda aqui, ó, nesta linha branca, então a gente pode entender que ele precisa descer. E se eu entendo que pelo MACD que me registra isso, ele vindo aqui do alto, eu entendo que ele precisa descer e vejo o preço fazendo isso aqui, mesmo que o indicador esteja acendendo verde, eu não vou apostar tudo aqui não, nessa alta não. Ah, ele pode subir e vir até aqui em cima, pode. Ele pode subir, inclusive, e romper esse patamar de topo aqui, dessa resistência que tem aqui em cima, e subir e ir lá nos 200, 300 mil pontos, 1 milhão de pontos, ele pode fazer o que ele quiser. Mas, estatisticamente, probabilisticamente, eu enxergo, como eu já venho dizendo, todos os vídeos, que o preço está dentro desse range de consolidação desenhado aqui. Só ir voltando os vídeos, você vai ver o dia que eu desenhei este retângulo. Vamos falar então do dólar. Espero que você tenha entendido essa linha de raciocínio que eu passei aqui. O dólar ele já perdeu esse retângulo que ficou dançando lambada. Quem está dançando lambada agora é o índice, né? O que é dançando lambada? Passa para cima, passa para baixo do indicador F34, aí depois passa para cima, aí depois passa para baixo, depois passa para cima, depois passa para baixo. Você vê que ele acende vermelho, acende verde. Então, com isso eu desenhei também esse retângulo aqui. Só que agora, perceba, ele perdeu esse retângulo, essa região de suporte aqui do retângulo, essa região aqui embaixo. Ele já perdeu aqui. Eu falei nesse vídeo aqui, ó, só voltar tudo gravado. Cada candlezinho desse eu tenho uma gravação aí, só voltar no Position Trade na playlist. Eu falei que iria fazer esse movimento aqui para cima e ia lançar uma perna aqui para baixo até por volta aqui dos 4.560, por ali. Ele não fez, quer dizer, ele fez até aqui em cima, mas não conseguiu lançar a perna lá para baixo. Caiu daqui de cima e fez isso daqui. Aqui, de novo, eu falei que era venda, porque a gente está dentro do indicador F34, uma região que foi perdida de suporte, ela tende a virar resistência, e aí o que acontece? Ele não passa por ela assim tão simples, né? Trabalhou aqui e caiu, só que voltou para testar ela novamente. A região aqui, ó, da zona bipolar está acesa de vermelho. Se ela está acesa de vermelho, eu penso em queda. Eu vou confirmar com meu amigo MACD. Olha o MACD, olha o MACD. MACD também vindo de um patamar bem alto, tá vendo? Eu já venho falando isso há muito tempo, né? Então, eu preciso que o MACD atravesse a linha aqui para baixo, ó, do zero, do eixo zero, né? Vem igual ele veio aqui, ó. Olha o que acontece quando ele está aqui para baixo. O dólar sobe. Agora, eu ainda preciso desse movimento. Ele está vindo de um patamar tão alto quanto estava lá em 2016. Então, eu preciso que ele continue caindo aqui. Eu ainda estou esperando ele aqui embaixo, dentro dessa zona churada aqui de roxo. Ó. Eu espero ele aqui no 4.700, 4.600, por ali. É isso daí, dentro dessa região aqui, ó, dentro desse embaraço que teve aqui em 2019. É aqui, é uma região que eu espero o dólar. Beleza? É isso que eu estou visualizando, tá? Então, também não compra. Agora, presta atenção, não compra onde ele está aqui. Se ele perder principalmente esse topo aqui, aí a coisa muda de figura, tá? Mas por enquanto ele não perdeu aqui para cima. Então, eu não posso pensar em compra. Ah, mas ele já tem uma espécie de um pivô de alta. Tem.
E para mim o pivô mesmo ele vai acontecer se ele romper esse topo aqui. Esse para mim que é o pivô correto, porque ele vai trabalhar acima da região que era suporte, que agora se tornou resistência, e ele pode se perdendo aqui para cima, aí sim. Mas caso não aconteça, eu estou pensando ainda em venda, meu indicador aqui está aceso venda, lembrando que aqui a gente tem uma situação periclitante, que é esse topo aqui, perdeu aqui, não tem jeito não, ele vai para cima, tá bom? Por enquanto estou vendo ele para baixo, com muito reme-reme, com muita dificuldade. Talvez ele ainda volte aqui para testar esse fundo aqui mais uma vez, tá? Pelo menos. Mas eu ainda acredito que ele vem aqui. Acredito e espero e torço, né? Bom, falei bastante aqui do dólar. Vamos falar do nosso amigo milho. CCM FUT tá aqui da mesma forma. Eu já estou falando isso daqui, ó. Bateu e fechou ainda dentro desse retângulozinho. Eu sugiro que você acompanhe a análise, né? Por que tem um retângulo tão grande aqui mostrando uma consolidação e tem esse retângulo branquinho pequenininho? Aqui é a decisão desse pequenininho aqui, se ele vai perder essa região dessa linha azul aqui, que é o suporte. Se ele perdendo aqui, fechando aqui abaixo, aí ele vem no primeiro data do vídeo, ó, que eu fiz dia 11 de setembro, que é o primeiro alvo, alvo 1. Tá vendo aí? É isso daí, ó, alvo 1. Tá aqui o primeiro alvo para ele, se ele perder aqui. Agora tem que prestar atenção nesta semana, porque essa semana ou ele pode fazer um candle único e vir aqui embaixo de uma vez só. Por quê? Porque olha o MACD, cara, não é brincadeira não. A altura do MACD aqui, olha para trás aqui, você não vai ver nada nessa altura aqui, nunca. Então ele esteve num patamar muito alto, está muito sobrecomprado, ele está extremamente distante de um patamar que ele nunca teve do eixo zero. Para mim, ele não pode subir, como eu já venho falando desde quando eu desenhei esse retângulo, é só acompanhar no vídeo aí. Eu entendo que ele tá para perder esse retângulo maior, mas ele só perde, na minha visão, quando ele perder esse retângulo menor, tá bom? Vamos então, e aí, se ele perdeu aqui, a primeira parada dele, como está escrito aqui, desde o dia 11 de setembro, ele vem aqui nos 80. Agora vamos falar do boi. Já o boi, a gente tem aí, ó, movimentação também de fica vermelho, fica verde, agora fica vermelho de novo. Só que ele já fez os movimentos de consolidação. Nesse aqui está um pouquinho mais fácil nessa consolidação, por quê? Ele tem aqui essa região de resistência e tem aqui essa região de suporte. Ele acabou de vir lá da resistência. Aqui ficou vermelho. Então a gente tem um stop grande pra caramba aqui em cima nessa máxima, com a venda aqui para baixo. Então dá mais de 1 para 1, talvez dê até 2 para 1. Aqui a gente tem 46 pontos e aqui a gente tem 36 pontos. Ixi, não dá nem 1 para 1 aí, então não vale a pena colocar. O que vale a pena aqui então no boi? Esperar ele voltar para essa região vermelha aqui e vender, porque ele voltando nessa região aqui, ó, você vai ter um stop de 24 para buscar aí, deixa eu mudar aqui, aí eu acho que começa a ficar bem interessante, ó, na região de venda, zona bipolar, 24, 26 aqui, vamos pôr 26 para buscar aí 56. Opa, olha como melhorou. Se ele cair direto, que eu acho até que é possível de cair, porque o MACD está vendido e o MACD, olha o MACD, olha a altura do MACD, olha que altura que é isso. É alto pra caramba. Então, ou ele anda de lado dentro desse grande range aí, que dá para ganhar muito dinheiro, tá? Ou ele cai junto com o MACD aqui e aí vem aqui para baixo, né? Agora, perdeu esse eixo aqui do meio, aí o tombo é maior, ele vem para cá. Tá? Mas por enquanto, vamos fazer igual o Jack Estripador. Por enquanto, o primeiro alvo é essa região de suporte aqui, tá bom? Vamos para os papéis que eu separei para você. Então, vamos falar de Guararapes, que nada mais é do que Riachuelo, não é isso? Então tá, olha lá, tá me chamando a atenção olha o MACD abaixo do eixo zero. E isso me chama atenção. Eu gosto de comprar quando o MACD tá para cá, por aqui. Nessa região aqui do MACD é que eu procuro por compras. Olha aqui, o MACD abaixo do eixo zero. Olha lá como é que foi a compra. Então é aqui que eu gosto de procurar por compras. Significa que ele vai romper esse pivôzinho que ele está fazendo aqui e subir ad eterno? Não sei. Eu preciso também do meu indicador acender verde. Então o que eu preciso? Dessa movimentação aqui acontecendo, né? E aí se eu for... Aí eu não tenho análise de fundamentos, né? Fundamentalistas aí, eu não sei como é que é essa empresa e por aí vai. Mas se eu fosse fundamentalistas, eu aliava ao gráfico aqui e começava a montar a minha posição com o MACD nessa região aqui para baixo. E não tinha stop, né? Porque aí é outra conversa. Mas como eu estou falando de position trade, aqui é para ficar de olho, não é para comprar. Preciso do rompimento ainda desse micro pivôzinho aqui para cima e eu tenho o primeiro enrosco aqui nessa região. Aqui, ó, dos
13, 20, por ali, tá? Um enrosco que eu tenho daqui até ali, nós estamos falando de 26%. Não sei se vale a pena, porque a gente tem um stop aí, o stop mesmo correto seria aqui embaixo de 38%. Não sei se vale a pena, mas vamos ficar prestando atenção o que acontece aqui com o MACD. Eu ainda acho que ele não vai agora, tem que prestar atenção nisso daí, beleza? Vamos falar de um outro papel que eu separei, que é Instituto Hermes Pardini, ou PARD3. Olha só, olha o MACD, mesma coisa, MACD abaixo do eixo zero aqui, ó, já embicou para cima o gatilho, acima da linha branca, e a compra já foi, né? A compra foi aqui quando a região bipolar acendeu o verde, apesar de ele estar vindo, ó, de verde, vermelho, verde, vermelho, verde, vermelho. Uma hora esse verde, vermelho vai ter que estourar para algum lado, né? Então você pode acreditar em alguma movimentação assim, mas é igual aqui, ó, verde, vermelho, aí aqui ficou vermelho. Quem vendeu aqui surfou essa quedinha nessa pernadinha aqui e só, né? Igual aqui, quem comprou aqui pode estar surfando essa pernadinha até esse topo aqui e ele voltar a cair. Então a gente não sabe se essa é a iniciação dele para compra. Agora, eu alio ao MACD e aí eu vejo qual a probabilidade, quando o MACD está aqui embaixo, dele subir, porque aqui embaixo, abaixo do eixo zero, significa que ele está sobrevendido. E qual a probabilidade dele aqui cair? Ele está abaixo do eixo zero, ele está sobrevendido, por isso ele caiu um pouquinho. Agora aqui o que me chama atenção é o MACD. Olha o MACD, olha o MACD. Então, me chama muita atenção esse MACD corroborando com essa situação aqui. Quando o MACD está aqui embaixo, eu dou preferência por compras. E aí aqui ele já fez uma movimentação de compra, já foi. Não é para comprar aqui, tá? Aliás, eu nem dou call de compra, nem de nada, mas aqui não, aqui já foi. A compra na zona bipolar, pelo meu método, pela forma que eu opero, seguindo um monte de coisa aqui, tá bom? Falado isso, vamos falar agora de alguns índices americanos que eu vou colocar aqui para você neste gráfico daqui. Vamos falar do Dow Jones. Dow Jones está aí dentro de uma situação de rompe no rompe, né? Deixa eu aumentar aqui o gráfico para a gente olhar ele com mais clareza. Perde ou não perde essa região de suporte aqui, ó? Para mim já perdeu, né? Esse candle vermelho aqui fechando abaixo, isso aqui é apenas uma movimentação para continuar lançando a perna aqui para baixo. Ele vem pelo menos nessa linha azul, conforme eu já falei nos outros vídeos. E o MACD? Olha o MACD ainda muito distante do eixo zero, tem chão ainda. Eu acredito que ele vem aqui, tá? Dow Jones. Vamos falar então de um outro papel que é o S&P, que também muito parecido, mesma coisa, para mim tá fazendo movimento aí de zigue-zague, bate na Tilson e lança outra perna, volta na Tilson, lança outra perna, zigue-zague descendente. Olha o MACD, olha o MACD. Vamos falar então agora de mais um outro papel, que é a nossa bolsa sob os olhos dos americanos. Olha só que interessante que está aqui. A bolsa querendo escapar da Tilson, que está, eu já fiz esse comentário nos vídeos passados, está dentro de uma região flat, com esse traçado aqui de vermelho aqui em cima, funcionando como uma resistência, e esse aqui embaixo funcionando como um suporte. Assim como o Ibovespa lá, né? Tá preso aqui dentro de uma região, tá preso aqui, andando de lado. Agora, olha o MACD, diferente do Ibovespa, aqui sim a gente tem uma diferença. O MACD aqui no EWZ, no Ibovespa, sobre o olhar dolarizado, né, sob o olhar dos americanos, está numa região baixa de sobrevenda, ele está sobrevendido, eles estão interessados aqui em comprar, ou pelo menos não estão interessados em vender, né? Não é que eles estão interessados em comprar, mas eles não estão interessados em vender, porque ele já está bem vendido sobre o olhar aqui do gráfico na Bolsa Brasileira, cotada lá nos Estados Unidos. Vamos aqui falar então mais um VIX, que eu gosto bastante, é um indicador interessante, acima de 30, ele mostra medo excessivo, e ele está exatamente acima de 30. É isso que a gente está vendo. Mas olha o MACD flat e também a Tilson, conforme eu já desenhei aqui. Esse desenho é pela Tilson, ó. Topo da Tilson marcado e topo da Tilson marcado aqui. Fundo da Tilson aqui e fundo da Tilson aqui. Triangulou. Ele triangulou e está querendo escapar aqui para cima. Será? Para cima significa bolsa para baixo.
aumenta o medo, bolsa cai. Esse aqui é o índice do medo. Então, se ele sobe, aumentou o medo. Se ele cai, diminuiu o medo. Acima de 30 é medo extremo já, tá? Então, presta atenção aí. Se ele continuar aqui para cima, mas, conforme eu já expliquei aqui, o MACD está mostrando uma lateralização, triangulação. Ele está triangulando. Isso daí, para mim, é falta de força, falta de direção. Beleza? E a gente vai falar agora de um outro papel que eu separei aqui, muito interessante, que eu sempre falo dele, que é, olha lá, PayPal. PayPal tá lá, ó, passando para cima da Tilson. Isso é muito interessante. Ele fez uma movimentação muito forte. Ele passou para baixo da Tilson e não tocou nela até aqui embaixo, quando ele veio nessa região de suporte. Ó, se a gente chama aqui é uma região de suporte interessante. E ele parou aqui, tá vendo? Olha só que região é essa. Região de suporte. Você olha para trás lá em 2018, aqui houve muita briga, entrou muita gente aqui comprando, vendendo, houve muita definição nessa região. E ele parou aqui na crise lá em 2020, exatamente onde ele parou, e aqui ele parou também. E olha o que ele fez. Ele fez um movimento muito forte, rompendo a Tilson para baixo e não olhou para ela nunca mais. E aqui? Aqui ele fez um rompimento forte aqui, mas ele está olhando para ela ainda, ele está respeitando ela. O que a gente tem que prestar atenção? Este topo aqui. Esse topo tem que ser perdido, não violado, perdido. Trabalhando acima dele, a Tilson virou verde, para mim ele volta aqui para cima. Esse cenário já se consumou? Não, o cenário ainda não se consumou. Na verdade, o que acabou de consumar é o MACD passando para baixo do eixo zero, ou seja, perdendo aquela relação que eu falo de ímpeto vendedor. Agora ele está entrando no campo do ímpeto comprador. Então eu até entendo que ele possa vir aqui para baixo, da Tilson inclusive, talvez até para baixo desse fundo que ele deixou aqui, e aí sim, aqui a gente pode começar a procurar por compras. O MACD precisa cair um pouquinho mais, tá bom? Essa é a minha visão aí. É o que eu enxergo aqui. Mas muita atenção, cuidado com esse topo aqui. Se o preço trabalhar aqui para cima, ele pode voltar lá em cima. Estou falando de PayPal, uma grande empresa aí. Vamos falar de uma outra empresa grande também, que é do velhinho de Omaha, o nosso queridíssimo e ilustríssimo Warren Buffett. Ele tem aí um papel... Aliás, eu fiz um comentário nessa semana aqui, ó. Esse candle aqui, é só voltar, procura aí na playlist, você vai ver que tem um comentário, um vídeo falando aqui que estava no lugar de venda porque a Tilson estava envergada aqui para baixo, né, embicada para baixo, e aí a gente tem a queda aqui que veio até o fundo, que é geralmente onde ele para, né? Depois da Tilson, dá uma paradinha, o pessoal desmancha metade da posição, quase tudo, sei lá. Surfou a queda aqui e aí ele pode voltar, tocar na Tilson e lançar mais uma outra perna. Ou então fazer um micro pivô aqui, um pivôzinho pequenininho de alguns poucos candles e aí sim perder esse fundo aqui para vir aqui para baixo. Muita atenção porque olha o MACD muito alto, olha lá a altura do MACD, olha para trás, você nunca viu o MACD nessa altura aqui, nem lá em 2008, quando foi a crise do subprime. Então, está extremamente sobrecomprado, concorda? Berkshire Hathaway, uma empresa muito grande, gerida por pessoas altamente competentes, mas o gráfico está me dizendo que ele está sobrecomprado. Vamos falar então, eu já falei do S&P, já falei do Dow Jones, vamos falar, claro, do Bitcoin. O Bitcoin está aí, ó, fazendo o quê? O movimento dentro dessa linha de azul que eu tracei aqui como suporte e essa linha aqui de azul que eu tracei como resistência. Só voltar aos vídeos que vocês vão ver que eu já falei isso algumas vezes, tá? O vídeo aqui funciona como uma novelinha, como uma série da Netflix. Ele pode estar esperando a Tilson, que vem forte aqui para baixo, tá? Vem embalada. E aí ele tocou só aqui em cima, mas não tocou mais. Ele pode estar esperando para perder aqui. É o que eu ainda continuo enxergando ele lá por volta aqui dos 13 mil, 14 mil, ok? É isso que eu estou vendo, porque olha o MACD muito alto ainda. Dá uma olhadinha no MACD, canta a musiquinha, olha o MACD e é isso. Aqui essa consolidação larga aqui, uma hora rompe e para mim, no meu entender, ela vai romper para baixo. Pode o preço subir, tocar na Tilson e depois lança para baixo. Mais para frente a gente pode mudar de ideia, mas agora a ideia é essa, tá? Eu mudo de ideia de acordo com que a movimentação do preço muda. Se o preço continuar caindo, eu vou continuar com a ideia de queda, tá bom? Essa é a visão. Vamos falar então
dele, Ethereum, como chame como quiser. Aqui também tem o toque na Tilson lá em cima, uma longa perna aqui para baixo com violência, cruzou o gatilho do MACD de queda, e aí a gente tem a volta na Tilson para lançar mais uma perna de queda. Não estou vendo nada bonito para Ethereum também. Já testou essa região aqui como suporte. Para mim, ele vem testar essa outra região de enrosco por aqui, na casa dos 300 e pouco, tá? 300 até 450 pode ser também, mas eu acho que mesmo que ele vem aqui nos 300 e pouco, 380, 300 e pouco aqui, tá? É isso que eu estou visualizando. Como que ele vem? Pode demorar bastante tempo, tá? Pode demorar bastante. Agora, se não vier, se não perder esse fundo aqui, presta atenção, se ele passar para cima da Tilson, a Tilson acender verde, vamos montar nele para pegar uma outra perna, porque aqui pode ser perna 1 aqui para cima e perna 2 aqui para baixo, né? Essa é uma visão também, mas por enquanto eu vejo queda, não tem outro. Olha o MACD, olha o MACD. Eu gosto de comprar com o MACD lá embaixo, não comprar com o MACD aqui em cima, tá? Então é isso. Falado isso, tudo, eu espero que você tenha tido alguma visão aí, que eu tenha conseguido te ajudar de alguma maneira, e vou deixando meu caloroso abraço e que você fique com Deus.